Vamos continuar então. Entendeu que dá para você fazer isso? E você pode fazer isso com todas as áreas do conhecimento? Nós vamos olhar o de ciências agora. E quando você parar para planejar as suas atividades, você vai pensar numa sequência de atividades, aí não só uma. Então você vai agilizar o seu tempo, o seu planejamento. E também vai potencializar as atividades, porque você vai ter uma sequência. Isso fica mais fácil do que você fazendo isso muito solto. As coisas não amarram, né? Porque depois você se perde na linha. E isso também faz aquela mentalização limpa e tranquila que eu falei para você. Por quê? Quando você pensar nas atividades, você já vai pensar ela numa linear, em todas que você elaborou. Por isso que é importante o professor elaborar, porque quando você elabora, você não precisa ler de novo, você já está com aquilo na mente. Você vai ler para retomar, para ver se dá para mudar alguma coisa que você tem que fazer, mas você tem claramente aquilo lá na sua memória do percurso que você vai fazer com as crianças. Então, isso facilita muito, tira essa angústia de professor que a gente tem. Então, treine aí o seu planejamento. Vamos compartilhar a tela aqui para a gente ver o de ciências, então, que você vai ver que segue a mesma linha. O que segue? Opa, mas tá tudo entrando no contrário aqui. Aí. Segue a linha da questão dos procedimentos metodológicos, da estrutura das habilidades, depois o desenvolvimento, e você vai amarrando uma aula na outra, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, o modelinho aqui, né, que eu trouxe para você. A escola, meu nome, o meu ano que eu estou trabalhando, a vigência, quanto tempo isso vai seguir. O que eu estou trabalhando aqui, no caso, é ciências, e eu trouxe, olha, ciências aqui no meu material. Só tem uma habilidade. Olha que legal, nessa unidade. Então, toda unidade vai permear essa habilidade, que é observar e identificar diferentes seres vivos ou evidências da existência deles no meio ambiente que vivemos. Essa é a única. Então, todas as atividades que eu fizer vai ser voltada para observação e identificação. Observação e identificação. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Opa! A atividade inicial. Os alunos deverão sair no jardim ou em torno da escola para observarem o que temos de seres vivos no ambiente da escola. Ó, estou fazendo um levantamento, é um procedimento. Estou fazendo um levantamento, mas não só do que eles conhecem, do que a gente tem próximo a nós. Na sala, os alunos farão uma roda de conversa a partir da exploração da escola e da imagem do livro. Por quê? Porque primeiro nós andamos em volta da escola, ou no jardim da escola. Observamos o que tem lá. No livro tem uma imagem de um jardim com várias... tem criança brincando, tem árvores, tem bichinhos, tem joaninha. Então, nós vamos comparar e olhar isso daí, ok? Só para você entender o contexto aqui. Então, nós vamos conversar a partir do que eles viram no entorno da escola, no jardim da escola e da imagem que tem no livro. Neste momento, o professor irá mediar com perguntas para que os alunos encontrem. Acho que faltou alguma parte aqui, eu não coloquei toda, né? Não, acho que eu não coloquei toda. Acho que tá faltando a 1 aqui, ó, inteira, né? Mas o que seria isso? Então, eles vão mediar, um levantamento de conhecimento, para ver se o aluno observou realmente o que tem ali, ver se ele cita essa questão dos seres vivos, se ele sabe o que é isso, se ele identifica isso, ou outras coisas que ele vai observar, tá bom? Junto com a imagem aí do livro. Então, dando sequência aqui, acho que eu pulei alguma coisa, ó, para vocês, mas vocês vão entender, a sequência é a mesma. Na 1, está sugerindo ali, deve ter tido algum outro pedaço aí. Os alunos discutirão e ditarão ao professor as regras para os cuidados necessários ao passeio e a pesquisa ser realizada. Farão ainda uma lista de possíveis animais e elementos que acreditam que irão encontrar no ambiente. O professor deixará fixado na sala para depois validarem suas impressões. Ah, tá. Eu acho que eu fiz ao contrário aqui, ó. Bora, volta. Tá, tem continuação disso daqui. Então, antes, é continuação, tá certo. Antes de sair, é preciso fazer um roteiro aí com as crianças, né? Você pode fazer ou não, dependendo da sua idade aí, do seu segmento, mas é bom ter. Por quê? Porque você vai orientar o que as crianças vão olhar.
E essa validação é para depois, assim, eles pensaram em ver um elefante. Será que tem elefante no jardim? Lógico que às vezes não vai sair umas coisas tão fora do contexto, mas pode sair. Então, você volta e valida isso. Vocês falaram isso? Tinha? Não, risca. Vocês falaram isso? Encontramos? Sim, ok. Põe um correto lá que encontramos. Isso é validação para a gente fazer um alinhamento das ideias aí. Segunda atividade. Após a visita, os alunos sistematizarão. Sistematizarão. Eu tenho usado até os termos aqui para você lembrar dos procedimentos. Atividade com registro no livro sobre suas observações, validando as primeiras impressões contidas no cartaz, etc. Os alunos ditarão ao professor que irá fazer o registro na lousa para os alunos transcreverem no livro. Então, o que eles vão fazer? Sistematizar, colocar no registro. Eles vão se apoiar ao que eles viram, ao cartaz e fazer uma produção aí. Tá vendo que isso é coletivo, né? Se eles vão ditar ao professor, é coletivo, o professor vai registrar na lousa e eles vão copiar. Essa é uma atividade aí para amarrar esse primeiro contexto. Segundo, os alunos farão uma atividade de escrita dos nomes dos animais encontrados. É uma atividade de escrita. Estou continuando no mesmo conteúdo, no mesmo contexto e alinhando tudo isso. Para isso, utilizarão informações obtidas, bem como a lista do cartaz. Os alunos estarão em dupla com o uso de alfabeto móvel. Utilizarão as informações obtidas, mas nesse momento de escrita a gente tira esse cartaz. Então, nós já trabalhamos lá o cartaz, nós já fizemos a produção, nós validamos o que tinha, ele não vai copiar, ele vai escrever o nome dos animais encontrados, dos insetos encontrados. Tá bom? Só que aqui você planeja, veja o que tem e lá no seu plano de aula você coloca lá na rotina. Na rotina você vai colocar, nesse dia, por exemplo, atividade 2 do plano de trabalho docente ciências, escrita em dupla, utilização do alfabeto móvel, lista de animais encontrados no jardim. Aí você vai colocar lá, joaninha, minhoca, sei lá. Mas na sua rotina tem que citar. Por que isso? Porque isso é intencional. Você não vai deixar os alunos escreverem qualquer coisa. Não. A gente tem que estar focado no que eles vão escrever, ok? Isso foi feito antes, eu não tenho como prever o que vai vir. Então, isso não tá aqui no plano. Dilaine, mas não tinha que estar aí? Sim e não. Porque se eu fiz isso antes, eu sei o que eles vão encontrar? Não. E se eu coloco alguma coisa que não encontrou? Meu plano já falhou, então garanta. Isso você vai colocar lá na sua rotina, porque você já sabe o que você fez no cartaz. Então, você cita lá para você saber o que você trabalhou também, tá bom? Atividade 4. Nessa atividade, os alunos serão desafiados a realizarem uma atividade de leitura de novo, com estratégia. Olha lá, escrita, leitura. Escrita, leitura. Mesmo na disciplina, na área de conhecimento, eu sempre falo disciplina porque tem gente que ainda não se apropriou desse novo termo, tá? A área do conhecimento que vem pela BNCC. Então, dependente, a alfabetização ocorre nisso também e eu posso e devo aproveitar esses contextos aí e colocar a alfabetização. Quando eu estou lendo, escrevendo dentro de um contexto dessa área de conhecimento de ciências, eu estou alfabetizando, contribuindo para a compreensão do sistema de escrita alfabética, tá bom? Nessa atividade, os alunos estarão desafiados a realizar uma atividade de leitura com estratégias. O professor irá oferecer aos alunos imagens de pegadas de animais e os alunos deverão identificar com o nome do ser vivo correspondente e pintar da mesma cor da pegada com o ser vivo. É uma leitura. Vai ter uma lista lá de onça, gato, cachorro, vários animais. E a pegadinha do lado, tá? É muito bacana essa atividade. Tô até me lembrando de quando eu dei isso aqui. Vocês observaram que aqui aparece a sua ação, professoria do aluno? Nesta atividade, os alunos serão desafiados a realizar uma atividade de leitura. O professor irá oferecer aos alunos e os alunos deverão identificar. Então, tem o que você faz e o que o aluno faz. Isso é importante no seu plano de trabalho, tá? Qualquer um que vai ler vai entender muito bem qual que é o papel de cada um aqui.
Os alunos deverão trocar saberes para leitura nas duplas que estarão para a atividade. Então, já citei também como que eles vão estar em dupla. Se vai ser em dupla, um vai ajudar o outro a usar as estratégias de leitura para identificar e pintar. Por que pintar a pegada e o nome da mesma cor? Para quando você, professor, for corrigir, você tem que usar essas estratégias, tá? E citar, tá citado aqui. Porque depois, como que eu vou saber se ele pinta tudo da mesma cor? Como eu vou saber que ele acertou a pegada da galinha com a palavra galinha? Com base na cor. Então, é uma estratégia que a gente utiliza para correção. Porque aí você não precisa estar, e você não consegue estar com os 30 ao mesmo tempo. Você vai fazendo intervenções em algumas duplas que você vai priorizar para ver como que eles estão usando as estratégias de leitura. E nas demais, eles vão fazendo lá, no andar lá da aula, conforme eles vão conseguindo. Às vezes pergunta ao professor e a gente vai respondendo. Mas na hora que você vai vistar isso, que você vai olhar como que está o andamento da classe em geral, você consegue identificar quem fez corretamente. Porque se todo mundo pinta, se eles pintam tudo de azul, por exemplo, você não vai conseguir diferenciar isso, tá? Então, essa é uma estratégia que você pode usar quando você pede para fazer leitura. Você pede para encontrar e, por exemplo, pintar de cores diferentes que você consegue depois saber. Tá bom? E aí segue, ó, atividade 5, atividade 6. Olha a atividade 6. Essa atividade, os alunos deverão falar sobre as plantas que observaram no passeio. Em seguida, irão desenhar tais plantas a partir de algumas características. Então, as características também eu cito aqui. Eu também planejo o que eu vou falar. Assim como quando você vai intervir, tá? Tem que estar no planejamento pelo menos algumas coisas. Não vai acontecer tudo igual está planejado, mas você já vai pensar em algo específico. Então, por exemplo, qual era a altura da planta, como que eram as folhas, são coisas que eu não vou lá na hora pensar, o que eu vou perguntar agora? Você já tem isso planejado, elaborado. Então, os questionamentos também tem que conter aqui, que são as nossas intervenções, que isso faz toda a diferença na aula. Essa é a diferença das aulas. Professor que dá lá a atividade, o aluno faz sozinho, ele nunca vai lá, ele não tem um momento com o aluno, ele não senta para fazer esse questionamento, fazer o aluno pensar, o aluno não vai ter esse avanço, tá bom? Ai, Gelane, mas eu tenho 30 alunos, como que a gente faz isso? A gente faz assim. Eu vou até colocar aqui. Segunda, tá lá na minha rotina, vocês vão ver depois. Segunda, eu vou atender a Edilane e a Ana, que estão sentadas juntas, vamos fazer uma atividade de escrita. Na terça, eu vou atender a Joana e o João, que estão sentados juntos. Então, eu faço esse rodízio, eu consigo atender todos. Porque se você não faz isso, você não atende ninguém. Você fica doidinha, perdida e não atende ninguém. Gilane, isso é pouco? É pouco, mas é muito. Tendo em vista todo o trabalho do professor e a demanda de coisas que a gente tem para ver, tá bom? Então, é isso. Aí nós vamos ver, então, aqui como que a gente coloca isso lá na rotina. Vamos ver? Bora ver? Que aqui sumiu meu negócio. Pera. Aqui, voltei. Então, vamos continuar.